Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 18 de março de 2024, destacando os principais jornais de renome nacional e regional, aqui também com o Jornal O Povo. A gente começa com os destaques nacionais do Globo, que fala sobre as ondas de calor aqui no nosso país. O Brasil bate recorde de consumo de energia a poucos dias do fim do verão. O calor extremo levou o Brasil a bater um recorde de demanda por energia. É a segunda vez neste ano que o país supera o pico histórico de consumo. A situação fez com que o Operador Nacional do Sistema Elétrico elevasse a projeção de consumo de eletricidade para março em todas as regiões do país. O Rio, um destaque aqui em relação a essas ondas de calor, teve um novo recorde de sensação térmica com 62,3 graus Celsius. A semana é considerada de alto risco meteorológico, com possibilidades de temporais e, por consequências, com alagamentos. Agora, sobre eleições internacionais, na Rússia, Putin vence sem surpresas, mas com protestos. Em pleitos sem adversários reais, o presidente foi reeleito com para o quinto mandato, com 87% dos votos. Ao redor do mundo, no entanto, centenas de russos marcharam em um movimento batizado de Meio-Dia Sem Putin. Agora, as autoridades advertem na área da saúde, o destaque aqui do Globo: se tomar remédio, não dirija. A Associação de Medicina do Tráfico alerta para risco de conduzir veículos após o uso de medicamentos como antidepressivos. Na área da política, Lula diverge de STF sobre pautas de costumes. Para o presidente, as votações no judiciário sobre a maconha, a legalização da maconha e do aborto no Brasil, desgastam o poder executivo. Agora com os destaques do Estadão, Oceli. A principal manchete hoje do jornal O Estado de São Paulo é sobre tráfico de drogas. Diz o seguinte: a apreensão de droga do PCC em casco de navio triplica no Porto de Santos. Em 2023, mergulhadores da Marinha apreenderam 1,68 tonelada de cocaína em cascos de navios em ações de vistoria no Porto de Santos, informa Ítalo Loré. A quantidade equivale a mais do que o triplo do que os 483 quilos interceptados em 2020. Dos cerca de 30 navios que zarpam por dia, cerca de 10% são vistoriados. A minoria via mergulho. Os portos são a principal rota de saída do entorpecente rumo à África e Europa. Os cascos se tornaram opção para o crime organizado porque são mais difíceis de fiscalizar do que os containers. Os pacotes são levados aos navios de duas formas: por pequenas lanchas, que se movimentam principalmente à noite, com luzes apagadas, ou por mergulhadores, que saem de áreas de mata ou de embarcações afastadas. Pressionado a agir na área da segurança pública, o governo federal editou em novembro passado um decreto que prevê ação militar em portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro. 5 bilhões de reais, pelos cálculos do Ministério Público, esse seria o valor que a facção, o PCC, lucra anualmente com envio de cocaína para outros países. Tem uma matéria correlata dizendo o seguinte: Caveirão do Mar
já é usado. Porto espera drone submarino. A Marinha usa hoje uma lancha blindada, o Caveirão do Mar, chamada assim, de Caveirão do Mar, para ajudar na fiscalização. Portos no exterior já recorrem a drones submarinos em buscas. Outro destaque do estado de São Paulo é sobre a eleição na Rússia. Sem oposição real, Putin se declara vencedor com 87% dos votos. Se completar quinto mandato de 6 anos, Putin será líder russo mais longevo desde Catarina, no século XVIII. Votação ocorreu com oposição e a imprensa independente sufocadas. Tem uma análise também sobre esse fato do Lourival Santana, dizendo que eleição que vale para Moscou é a dos Estados Unidos. Infraestrutura. Governo espera leiloar 16 portos com investimento privado de 8 bilhões de reais. Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil diz ter sido procurado por investidores chineses, árabes e europeus interessados no negócio. Eleições municipais. Maior desafio de Tabata é se tornar conhecida pelo eleitorado da capital São Paulo. Candidata do PSB, de 30 anos, prioriza segurança pública, mobilidade e oportunidades em seu programa de governo. Ex-ministro Marco Aurélio Mello, para o ex-ministro do STF, minou o Lava Jato e enfraqueceu luta anticorrupção. Em entrevista exclusiva ao jornal, o ministro aposentado sustenta que o Supremo Tribunal Federal ajudou a enterrar a operação. Amanda. Bom, e agora voltando a falar aqui do jornal Folha de São Paulo, começando com os destaques da política, a gente tem que Lula sobe o tom e pressiona ministros após resultados de queda na popularidade. O governo federal avalia que os resultados positivos, como o crescimento do PIB, ainda não se reverteram em maior otimismo. Uma pesquisa do Datafolha, feita apenas em São Paulo, revela que reprovação de Lula sobe 9 pontos e atinge 34% na maior cidade do país. Em Brasília, hoje, a capital federal tem reunião ministerial e repercussões sobre a trama golpista. Ainda falando sobre essa trama golpista, os editoriais da Folha, o que a Folha pensa, a apuração de golpismo chega a novo patamar. Ex-chefes das forças implicam Bolsonaro em plano para subverter o resultado das urnas. Temos também uma emergência neurológica. Os governos devem focar nessas doenças ligadas ao envelhecimento populacional. Um outro destaque na Folha de São Paulo é uma ponte aérea entre São Paulo e Rio que teve seus voos cancelados por razões divergentes e sem fiscalização. Também é destaque na Folha de São Paulo a eleição na Rússia, que Rússia rejeita crítica de fraude na eleição de Putin e fala em zona tampão na Ucrânia. Ainda na política, agora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o governo de Tarcísio estanca atritos com a direita após gestos em sequências bolsonaristas. Falando também da Lava Jato, que completou 10 anos, investigação do governo Lula sobre a Operação Lava Jato esbarra em acesso a dados. 10 anos depois, a Folha pergunta: a Operação Lava Jato ainda é relevante? Também sobre o clima, que é destaque, a gente fala sobre frente fria que muda o tempo, mas calorão deve continuar aí na cidade de São Paulo.
E também, terminando aqui sobre a Folha de São Paulo, a gente tem que Bolsonaro mantém base nas redes após novas revelações sobre a trama golpista, né? Como os depoimentos reforçaram a apuração da trama golpista. Esses são destaques da Folha de São Paulo. Oceli, quais são os destaques do Povo? Jornal Povo de hoje traz como manchete principal: criação de dezenas de municípios no Ceará é impedida há mais de 30 anos. E traz a matéria explicando isso. Hoje, o Ceará tem 184 municípios. Uma segunda matéria é sobre a sucessão em Caucaia. Deusinho, filho, que hoje é o atual vice-prefeito, lamenta que Catânio não seja de Caucaia. Catânia foi apresentado na última sexta-feira como pré-candidato à prefeitura de Caucaia, apresentado pelo atual prefeito Vitor Valim. E na mesma matéria diz que o secretário e deputado estadual Salmito Filho fala que Catânio é um nome especial. Futuro de Bolsonaro após ser colocado no centro de trama golpista. É outro destaque do Jornal Povo. Preço comparado em supermercados. Preços dos itens de almoço e jantar variam até 202% em Fortaleza. Casal condenado por latrocínio de estrangeiro é preso na região metropolitana de Fortaleza. O Povo Mais lança hoje um filme sobre a figura ditatorial de Castelo Branco. Traz outra matéria sobre como foram as chuvas na madrugada desta segunda-feira. Na área de esporte, Mancini comemora classificação do Ceará no campeonato estadual. Essa camisa é pesada. Numa final, disse o dirigente. Em vitória diante do Maracanã, Marinho marca seu primeiro gol pelo Fortaleza deste ano de 2024. Guarda-vidas com moto aquática resgata 3 banhistas ilhados na praia de Fortaleza. Ceará registra 18 desabamentos desde janeiro. 11 foram em Fortaleza e o último foi na madrugada desta segunda-feira, no bairro do Mudubim, onde um triplex veio abaixo. Amanda. Bom, e agora voltando para os destaques nacionais, a gente vai adentrar agora o jornal O Globo, mostrando primeiramente os editoriais desse jornal. Na opinião do Globo, desmatamento no Cerrado exige mais de governadores. A região continua a bater recordes com omissão e falta de rigor na permissão legal para derrubar a vegetação. Também é destaque nas opiniões do Globo que a obesidade deve ser tratada como uma questão de saúde pública. População acima do peso no planeta soma mais de 1 bilhão. Proporção no Brasil está acima da média mundial. Agora, na área da política nacional, a gente tem uma divergência na agenda do governo do Executivo com a presidência aí do STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou aos ministros do Supremo Tribunal Federal uma insatisfação com as ações analisadas pela Corte que tratam de assuntos de pautas de costume. Ele avalia que o julgamento de temas provocam controvérsia na sociedade, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e também em relação ao aborto, e essas pautas, a votação dessas pautas levam ao desgaste para o governo. A leitura é de que uma parcela da população não sabe diferenciar as iniciativas do Judiciário e do Executivo, o que causa uma rejeição ao Palácio do Planalto dentro de um quadro que já é de queda de popularidade, como mostram as pesquisas recentes. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, no entanto, já demonstrou que pretende seguir com essa agenda adiante. Lula levou a preocupação com a pauta de costumes, defendida historicamente pela esquerda, a 3 ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin
e Flávio Dino. Segundo auxiliares, o presidente não tenta impor sua posição, mas deixa a contrariedade evidente. A boa relação do Planalto com a Corte é citada como um elemento que abre caminho para esse tipo de conversa. O chefe do Executivo argumenta que cabe ao Legislativo enfrentar esses temas e também aponta que é importante levar em consideração um arranjo institucional entre os poderes. Ainda na área da política, agora seguindo para a área do Legislativo, nós falamos aqui sobre sem opções, o PL e o MDB avaliam apoiar Davi Alcolumbre na sucessão do Senado, diante do favoritismo de Davi Alcolumbre do União Brasil. Na sucessão de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, os maiores partidos da casa começaram a rever as estratégias e avaliaram aderir à campanha do parlamentar para que não sejam escanteados nos cargos. As duas siglas anunciaram a intenção de promover concorrentes, de lançar esses concorrentes, mas depois eles enfrentaram dificuldades para encontrar correntes viáveis. As duas legendas, que são respectivamente a segunda e a terceira maiores do Senado, entraram na disputa com Pacheco já. O PL em 2023 com o Rogério Marinho e o MDB em 2021 com Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento do governo Lula. Apesar da quantidade de senadores nos dois partidos, Alcolumbre obteve apoio internos nessas siglas. Uma ala de oposição ainda avalia lançar um candidato mais ligado ao bolsonarismo, como Tereza Cristina, do PP, ou o próprio Rogério Marinho novamente. No entanto, tem crescido a avaliação de que é preciso compor. Os presidentes do PL, Valdemar da Costa Neto, e do PP, Ciro Nogueira, já sinalizaram seu apoio a Davi Alcolumbre, que hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal do Senado. Integrantes da oposição consideram que o saldo da última disputa com Pacheco em 2023 foi muito ruim, dado que o grupo ficou alijado das comissões e da mesa diretora da casa. Essas são as atualizações no Legislativo do Senado. A gente também fala sobre as vitórias no exterior que mobilizam a direita brasileira. Com o avanço da extrema-direita portuguesa nas eleições, quando o partido Chega quadruplicou sua presença no parlamento, ampliou uma série de vitórias que o bolsonarismo observa no exterior com entusiasmo. A eleição de Javier Milei na Argentina, o caminho aberto para o retorno de Donald Trump à Casa Branca dos Estados Unidos e a reeleição de Bukele em El Salvador com uma política de encarceramento em massa, denunciada por violações de direitos humanos, se tornaram uma maior inspiração para o bolsonarismo retomar ao Palácio do Planalto em 2026. Falando aqui do Brasil como um todo, despedida quente, verão termina com recordes de calor em São Paulo e no Rio de Janeiro com altos riscos de temporais. Aqui no Ceará, a gente aproveita as chuvas de inverno. Agora falando sobre a educação ainda espalhado pelo Brasil, o STF proíbe o Sergipe de aplicar o benefício criado do SISU em 2010 e foi adotado em outros 3 estados deste ano. Uma medida ganhou relevância ao longo dos anos, a aplicação de um bônus na nota do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para candidatos que moram nas mesmas áreas da universidade e tem gerado contestações na Justiça. Enquanto Sergipe está proibido pelo STF de aplicar o benefício, outros 13 estados o utilizaram e este ano e o número de cursos só cresce a cada ano. Na última semana, a lista de chamada de novos alunos da Universidade Federal do Amazonas chegou a ser suspensa pelo auxílio a estudantes locais. Continuando com os destaques do Globo, a gente entra aqui na área da saúde. Perigo ao volante: medicamentos em alta pode provocar sonolência e reduzir os reflexos dos motoristas.
Recordes sucessivos agora também na área da economia e da produção de energia. O país tem novo pico de consumo de energia e ONS revê para cima projeção de março. Há poucos dias do fim do verão, a chegada de uma nova onda de calor no Brasil, que levou ao consumo de energia a um novo recorde na sexta-feira, fez o Operador Nacional do Sistema Elétrico elevar a projeção de aumento no consumo de eletricidade para o mês de março. Segundo o ONS, haverá avanço no consumo de energia elétrica em todas as regiões do país. E para terminar, o jornal O Globo, a gente fala da relação dos venezuelanos com a política. Os venezuelanos lideram o ranking global de asilados. Estima-se que 7,7 milhões de cidadãos saíram do país nos últimos anos, provocando o maior deslocamento forçado do mundo. O Brasil é a terceira nação que recebe mais migrantes na região, com 128.551 refugiados, e é visto como exemplo. Terminando aqui os destaques do Jornal Globo, quais são os destaques internos do Estadão, Oceli? O Estadão, a gente começa destacando a coluna de Rosiane Kennedy, ela dizendo que ideologia do PT nas relações exteriores atrapalha avanço do Brasil, critica Hedeker. Recém-empossado presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Lucas Hedeker, do PSDB do Rio Grande do Sul, avalia que a ideologia do PT tem se sobreposto à política externa e inviabiliza o reposicionamento do Brasil como mediador de conflitos internacionais, e ele cobra mudanças. Nas páginas de editoriais, que são 2, o primeiro tem um título Haja Lábia. Rui Costa acha que a queda na popularidade de Lula vem das falhas de comunicação, mas não há marketing capaz de vender um produto ruim e que parece ter passado do prazo de validade. E o segundo editorial é Rédeas para a Inteligência Artificial. Europa aprova lei dura para proteger os cidadãos e a democracia de danos colaterais da nova tecnologia, mesmo sob o risco de limitar a aplicação de sistemas de inteligência artificial na economia. Nas páginas de artigo, o primeiro é um artigo de José Vicente da Silva Filho, que é um coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo. O título do artigo dele é Retrocesso na Segurança Pública. O segundo artigo é do jornalista Carlos Alberto de Franco, Negativismo versus Inovação e Empreendedorismo. Aí vem a entrevista exclusiva do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que diz, cujo título é o seguinte: STF ajudou a enterrar a Lava Jato e o combate à corrupção esmoreceu. Temos também destaque nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, uma entrevista com Tabata Amaral, deputada federal pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Da periferia a Harvard, desafio agora é se tornar conhecida. Rússia internacional, sem oposição, Putin obtém 87% dos votos e ruma para 30 anos de poder ininterruptos. Outra matéria em destaque, uma secundária, russos se preocupam com o que vem a seguir. Eleição que realmente importa para a Rússia agora será a dos Estados Unidos.
Moscou relata ataque de drones ucranianos. Primeiro-ministro de Israel rejeita a pressão dos Estados Unidos por recuo. Não somos república de bananas, diz. A matéria que é a manchete do jornal é essa: apreensão de droga do PCC em casco de navio triplica no Porto de Santos. Outra matéria sobre o mesmo assunto: Porto quer usar drone submarino e Marinha aposta em Caveirão do Mar. Ministério vai contratar sem licitação aeronaves para ajudar Yanomamis. Com 34,7 graus Celsius, São Paulo tem novo recorde de calor para março. Esportes. São Paulo cai para o Novo Horizontino nos pênaltis e é eliminado. Santos passa sufoco, mas avança nos pênaltis. Resiliência leva Flávia Saraiva a superar lesões na ginástica artística. Ilha do Guarujá leva prêmio de sustentabilidade. Na economia de negócios, governo leiloará 16 portos este ano e espera investimento privado de 8 bilhões de reais. Uma matéria com José Roberto Mendonça de Barros. Não há crise generalizada no agro. Há problemas locais, diz ele. Com onda de calor, demanda por eletricidade bate recorde. Imóvel de grife pode ser 4 vezes mais caro do que a média no mesmo bairro. Auditoria em fábrica mostra que Boeing usou até detergente como lubrificante. Petrobras deixa lista das 10 empresas que mais pagam dividendos do mundo. Estas são as matérias, as manchetes das páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. Amanda. Bom, e hoje, ao meio-dia, Edson Silva irá entrevistar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Não perca, é hoje ao meio-dia. Bom, e ainda falando sobre o TRE do Ceará, na última sexta-feira, o TRE inaugurou o Fórum Eleitoral Ana Georgina de Andrade Salles. O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 15, em Fortaleza, e reuniu autoridades do Estado, o ex-presidente, membros, magistrados e servidores do TRE do Ceará, bem como os familiares da servidora que, em memória, dá nome ao novo equipamento. Após uma apresentação da banda de música da Polícia Militar do Estado, a abertura da solenidade foi feita pelo presidente do tribunal, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que saudou a todos. Vamos ouvir parte do seu discurso. A inauguração deste Fórum Eleitoral de Fortaleza, que leva o nome da servidora Ana Georgina, que Deus a tenha, num bom lugar, de Andrade Salles, representa a concretização de um desejo antigo e uma necessidade premente dos cartórios eleitorais de Fortaleza. Por muitos anos enfrentamos desafios pelas condições estruturais do antigo fórum da Avenida Almirante Barroso e da antiga sede do Tribunal Regional Eleitoral, onde lá nós trabalhamos e a gente sentia as deficiências e a necessidade de não mais de melhorias, mas sim de um novo prédio, e estamos aqui nesse belíssimo prédio. Tratava-se de uma necessidade urgente,
garantir um local de trabalho digno para os nossos servidores e servidoras, dotado de conforto e segurança. A proximidade dos cartórios de Fortaleza com a alta gestão do tribunal garante uma maior integração em todo o corpo funcional e uma maior agilidade no apoio aos cartórios eleitorais, resultando em economia de recursos e melhorias na prestação de serviços. E ainda tem um pequeno grande detalhe: os cearenses serão atendidos na nossa antiga sede, onde a função social foi alcançada por intermédio daquele convênio que gerou o compartilhamento. Estamos sempre buscando, enaltecendo e valorizando a memória deste TRE. Neste sentido, reconhecemos os homenageados, aqueles e aquelas que fizeram a história de nosso TRE. Daí a ideia de batizar o novo fórum, repito mais uma vez, com o nome da servidora Ana Georgina de Andrade Salles, mulher guerrida, que durante 25 anos dedicou sua vida a este tribunal, deixando uma marca indelével em todos os que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Foi a primeira mulher a ser nomeada diretora-geral do TRE Ceará por 12 anos. Chefiou a coordenadoria de eleições, deixou um legado de competência, ética e dedicação, eternizado hoje nesta homenagem que eu diria pequena para a grandeza dela, que é o Fórum Eleitoral de Fortaleza, Ana Georgina de Andrade Salles, que seja ele o símbolo de excelência e compromisso com a justiça e o serviço público. Muito obrigado a todos. Logo após essa solenidade, a diretora do Fórum Eleitoral, juíza Vanessa Veras, concedeu uma entrevista para a TV da Transparência. Vamos ouvi-la. Doutora Vanessa, do Fórum Péricles Ribeiro, da Praia de Iracema, para o Ana Georgina, aqui no novo prédio, uma grande evolução, não? Uma grande evolução, um sonho realizado, concretizado. Acompanhar este momento, esta inauguração deste espaço, para mim tem sido uma grande alegria, porque é um espaço, é uma festa do servidor. A atual gestão do TRE está dando ao servidor e dando ao eleitor também um espaço em que pode ser fornecido um serviço mais adequado, um espaço onde pode ser desenvolvido um trabalho mais decente, mais eficiente, mais confortável e digno para o servidor. Desde a Péricles Ribeiro, como você falou, até aqui foi um grande salto, foi um sonho realizado mesmo, sonho concretizado. Quantos cartórios serão abrigados nesse novo prédio? 17 cartórios, correspondente às 17 zonas eleitorais de Fortaleza. Quer dizer, agora todo o atendimento aqui, funcionamento, como é que se dá isso na prática? Bem, nós temos a central de atendimento ao eleitor, que funciona em um espaço no prédio do TRE. Nós temos a central também do centro da cidade. Agora o eleitor pode se dirigir também ao cartório na necessidade de alguma certidão, na necessidade de alguma correção no seu cadastro eleitoral. O foco agora é até o dia 8 de maio, quando se encerra o cadastro eleitoral. É o fechamento do cadastro eleitoral, de 8 de maio. Estamos empreendendo esforços para que até o dia 8 nós consigamos alcançar o maior número de servidores ou de eleitores possível. É uma recomendação, uma orientação do presidente nacional, que agora, semana passada, teve um encontro com todos os presidentes regionais, né? O ministro Alexandre de Moraes. Isso, e não tem sido diferente com a nossa presidência, certo? O presidente está realmente também empreendendo muitos esforços nesse sentido. Bom, e logo mais ao meio-dia, Edson Silva irá entrevistar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. É ao meio-dia, não percam. E esse é o final do nosso primeiro bloco de notícias. Agradecemos a sua audiência hoje e continue nos acompanhando aqui na TV da Transparência. Até a próxima!